Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 21, um artigo importantíssimo da Constituição Federal, que vai tratar da competência exclusiva da União. E nós separamos essa competência exclusiva em algumas aulas para que o conteúdo não fique demasiadamente longo. Mas a aula de hoje vai ser uma aula introdutória. Você vai perceber que, compreendendo a aula de hoje, você tem uma gama de questões que serão resolvidas na sua prova, no seu concurso. Nós vamos fazer a leitura do artigo 21, que diz o seguinte: compete à União. Mas antes de explicarmos esse artigo, é importante nós entendermos como o Estado se organiza em relação à competência. A essa altura de aula, você já compreende que o poder estatal ele está dividido entre os entes federativos. E quando nós falamos de competência, nós tratamos de uma relação horizontal, ou seja, União, Estados, DF, município. E o que vai diferenciar a competência no que se refere aos entes federativos é exatamente isso. O que cada um dos entes vai fazer dentro da esfera administrativa e legislativa. Então, vamos compreender que a competência ela pode ser material ou administrativa, que inclusive você pode dizer a competência para fazer. Ela está ligada aos atos do Poder Executivo. E nós temos também a competência legislativa, que nada mais é do que a competência para legislar. A competência, então, está dividida em dois grandes grupos. No primeiro grupo, nós temos a competência material exclusiva, artigo 21. A competência da União, e ela é indelegável. Por outro lado, nós temos no artigo 22 a competência legislativa, e ela é delegável. Essa primeira diferença você precisa fazer. Você não pode chegar na sua prova sem entender, sem saber do artigo 21 até o artigo 24. Então, vamos lá. No artigo 23, nós também temos uma competência administrativa, uma competência material, uma competência para fazer, sendo que ela é comum. Todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios vão exercer essa competência. Por outro lado, no artigo 24, essa competência é concorrente. Concorrem entre ela a União, Estados e Distrito Federal. Já fica a dica, o município não entra na competência do artigo 24, tá? Então, separado esses dois grandes grupos, você vai entender que você precisa estudar as competências materiais administrativas da União através do artigo 21 e 23. E no outro grupo, você estuda o artigo 22 e o 24. Já começa a resolver as questões de prova de maneira fácil. Por quê? Compete privativamente à União legislar. Só pode ser competência legislativa. Aí você vai saber se ela é privativa ou concorrente. Se ela pertence à União e ela é delegável, ou se concorrentemente União, Estados e DF vão legislar sobre. Muito bem. Na esfera administrativa, a competência material administrativa ela só pode ser exclusiva ou comum. Então, você não vai ter uma competência legislativa comum, nem uma competência legislativa exclusiva. Você só pode ter uma competência legislativa privativa da União, que é delegável, ou concorrente entre Estados, União e Distrito Federal. Compreendendo isso, você já mata muitas questões de prova, tá? No decorrer das aulas, do artigo 21 até o artigo 24, nós vamos voltar nesse quadro e reforçar a ideia. Bom, uma das dicas para você entender um pouco mais a competência da União é você entender que ela trata dos interesses nacionais, dos interesses federais, dos interesses supraestaduais, dos interesses internacionais e dos interesses estrangeiros. No decorrer das aulas, você vai entender um pouco melhor também. Bom, voltando ao artigo 21, nós vamos estudar ele conjuntamente com o artigo 23. Muitas aulas do artigo 21, eu vou mencionar o artigo 23. O que nós temos que entender? No artigo 21, como nós vimos,
nós temos a competência material da União exclusiva. No artigo 23, nós temos a competência material da União, Estados e Distrito Federal, e ela é concorrente, tá? Como nós mencionamos, no artigo 21 nós temos a competência exclusiva da União e no artigo 23 nós temos a competência concorrente. Lembre-se, União, Estados e Distrito Federal, no caso do artigo 23. Se a competência é exclusiva da União, ela é indelegável. Ao passo que no artigo 23, todos exercem essa competência. E por último, a nossa listagem no artigo 21, ela é uma listagem taxativa, ao passo que no artigo 23 nós temos uma listagem exemplificativa. Bom, esse quadro e o quadro anterior, ele serve para te dar um norte e vão te ajudar muito nas questões de prova e, como eu disse, é o caso até de você conseguir resolver muitas questões por conta de entender essa sistemática. Competência material administrativa exclusiva no artigo 21, comum no artigo 23, ela se subdivide em exclusiva e comum, e competência legislativa, privativa ou concorrente. O inverso não pode ocorrer. Na sua prova, pode acontecer de cair assim: compete à União legislar concorrentemente sobre, e ali vir a questão. Mas se na sua prova vir compete à União legislar exclusivamente, já está errado. Muito bem, mais uma vez o quadro. Na próxima aula, sim, nós vamos entrar nos incisos 1 a 10 do artigo 21. Vamos continuar falando sobre a competência exclusiva da União. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.